E aí, galera, tô de volta. Bom, como eu tinha comentado lá no vídeo sobre o século XIX, né, sobre o longo século XIX, vamos fazer primeiro essas visões panorâmicas, e aí agora a gente vai para século XX, sendo que eu estou usando ainda o Robensbauer, né, como referência de o breve século XX, o que quer dizer que ele começa na Primeira Guerra Mundial e acaba na queda do Muro de Berlim. Ou seja, a visão do Robensbauer para o século XX é a visão da Guerra Fria, né? Sendo que quando que os Estados Unidos viram a principal potência econômica do capitalismo mesmo? 1917, quando eles vão entrar na guerra, e aí eles saem da Primeira Guerra Mundial com 50% do ouro mundial, com 1/3 da produção industrial. Então, é ali que eles viram efetivamente, com a venda de guerra e depois a entrada na guerra, né, com a produção da indústria bélica, a principal potência do sistema capitalista. E quando a guerra acaba, os Estados Unidos não têm um concorrente à altura. 1917 é quando tem a Revolução, né, a Revolução Russa, outubro de 1917, a Revolução Socialista. Portanto, os grandes protagonistas da Guerra Fria nascem no final da Primeira Guerra Mundial. Um para o lado do capitalismo, o outro para o lado do socialismo. Beleza? Quando que um deles vai cair? Aí, a queda do Muro de Berlim, como símbolo do fim da Guerra Fria, e de maneira formal, né, em 1991, o fim da União Soviética, lá com o Boris Yeltsin, né, decretando para o Gorbachev o final ali da União Soviética. Então, o nosso século XX, seguindo a visão do Robensbauer, ele é um século XX curto, certo? Agora sim, um parênteses aqui. Tem muita gente que se pergunta, por conta de Vietnã, por conta de China principalmente, por conta de Singapura, se é que a Guerra Fria de fato acabou, né? Ou seja, se a China, mesmo economicamente, né, tendo um modelo de uma economia de mercado, mas politicamente ela se mantém comunista, partido único, né, aquela coisa centralizadora, será que a Guerra Fria de fato teria acabado? Então tem autores, obviamente, que questionam essa visão do Robensbauer. Então, às vezes o examinador pode fazer esse tipo de pergunta. Óbvio que teria que ter um texto de apoio, coisa desse tipo. Mas imagina o seguinte, se a tendência desses examinadores atuais da UNB é fazer esses itens que tem cara de historiográfico, ou seja, não é item de como que a história mas como que se interpreta, as várias maneiras de se interpretar, inclusive as revisões que os próprios historiadores, né, propõem, que é isso, a visão do Robespierre é uma, e vem outro historiador e fala, olha, mas tem a China aí, tem Singapura, tem o Vietnã, né, tem conflitos de Guerra Fria que se estendem até hoje. Na nossa atualidade, essa retórica de contra o comunismo, ela voltou à tona, os nacionalismos voltaram. Então, será que os elementos da Guerra Fria, de fato, acabaram? A própria Rússia, né, que não é socialista, mas tem um herdeiro do socialismo como presidente, que é o Putin, né, ele era da KGB, tem a influência ali no Oriente Médio, a Síria, que se tornou aliada da Rússia justamente no contexto de Guerra Fria, por conta de interferência dos Estados Unidos, Israel, né? A Síria tinha um lado mais para a esquerda, mais para o socialismo. Então, será que esses elementos realmente acabaram? Então, assim, a gente está colocando uma interpretação aqui, mas ela pode ser questionada, e esse questionamento de como eu escrevo e, portanto, como eu interpreto a história, ele pode estar na prova, já que os atuais examinadores têm muito dessa perspectiva, é assim que eles estudam história, beleza? O que não quer dizer que a visão do Robensbauer não possa ser usada, que ela é inválida. Não, até por proporcionar esse diálogo, a visão dele é uma visão válida, certo? Só que é o seguinte, neste breve século XX, eu vou dar mais ênfase para a gente fazer a primeira metade do século XX, né? O período entre guerras, principalmente. Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira, quando acaba a Grande Guerra e começa a Segunda Guerra Mundial. Talvez seja por esse período que o examinador de história mais se interessa no século XX, certo? Então, olha só. A gente vai começar com 1919. Ai, o Caetano desapareceu. Oi, né? Ai, Caetano, para. Que mongol, né, gente? Não precisa disso, né? Seguinte, estou adotando 1919 porque aqui é o Tratado de Versalhes, e esse tratado, lembra que é um tratado emblemático, né? Versalhes foi onde o imperador da Alemanha foi coroado
depois que a Alemanha ganhou a Guerra da França e, ao ganhar a Guerra da França, se unificou, né? O tratado é o Tratado de Sedan, mas foi em Versalhes, no Palácio de Versalhes, que o imperador alemão Guilherme I foi coroado. E, óbvio, para os franceses foi uma bruta de uma humilhação, e você sabe que isso vai contribuir para o revanchismo francês na Primeira Guerra Mundial. Pois bem, a França está pegando a Alemanha, que foi considerada, né, a culpada da guerra, né, a maior responsável pela guerra, a que teve que pagar as maiores indenizações, principalmente para a França. Está pegando a Alemanha, derrotada e culpada da guerra, levando-o em Versalhes. Lembra onde você me humilhou? Assina aqui que você está derrotada e é a principal responsável pela Grande Guerra. Né? Você lembra disso, por isso que o tratado é em Versalhes. Diga-se de passagem, quando Hitler invadiu a França na Segunda Guerra Mundial, 1941, lembra que o Hitler mandou trazer aquele vagão de trem que os franceses tinham guardado, né, como lembrança, como símbolo, porque na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães foram levados para Versalhes, eles vão de trem. E aí o vagão de trem que tinha levado os alemães foi guardado em museu na França como símbolo da vitória francesa. Quando Hitler invade a França, quando ele invade Paris, ele manda buscar aquele mesmo vagão que estava no museu e manda entrar os franceses e assinar dentro do vagão que a França estava rendida pela Alemanha nazista. Você vê o rancorzinho, né? Um negócio que vem lá de 1871, vai para 1919, chega até 1941, a história do atrito, da rivalidade, né, desses dois países nessa primeira metade de século XX. Então, eu estou colocando aqui 1919, é o fim da Primeira Guerra Mundial, é o Tratado de Versalhes, e é nesse ano que é fundado tanto o Partido Fascista quanto o Partido Nazista, né? Então, aqui vamos colocar assim. Aqui a gente vai colocar Partido Nazi-Fátio, fascista. Os dois partidos são fundados em 1919. No caso da Alemanha, obviamente dos rancorosos, dos decepcionados da derrota e do tratado. Sendo que assim, o Tratado de Versalhes era um tratado draconiano mesmo, né? Ele era não era um tratado de paz, ele era um tratado de humilhação que a França estava impondo à Alemanha. Então, essa é uma coisa que a gente tem que lembrar. A maior parte da população alemã não está pensando em vingança em 1919. Você acabou de sair de uma guerra de 4 anos, não havia expectativa que a guerra fosse se estender tanto, uma guerra mortal, mortífera. Lembra aquelas noções que o Robespierre fornece para a gente é a era dos massacres, né? É a era da guerra total. Ou seja, uma guerra total é aquela guerra que envolve o esforço da sociedade como um todo. Então, a sua fábrica, que era de tecido, agora é de uniforme para soldado. Você está na guerra, entende? A sua fábrica, que era de automóvel, agora ela é de tanque, agora ela é de avião de guerra. Você está na guerra. Você participa do racionamento de comida, porque a produção de alimento ela cresce, mas ela vai para o fronte. Então, as pessoas estão tendo que racionar comida, né? As fábricas de roupa estão produzindo uniforme, então você não vai ter roupa tão acessível. Portanto, a indústria produz, mas é uma época para a população civil, uma época de precariedade, de racionamento. Se você participa de tudo isso, toque de recolher, você está participando da guerra. Então, como envolve um esforço da sociedade como um todo, qual é a cobrança também, né? O que vem do outro lado? Se você está envolvido na guerra, você é um alvo. E aí, imagina, eu tenho agora armas industriais de matar, eu tenho uma capacidade de matar que é colossal, e agora qualquer um da população é um alvo. O número de mortos vai lá para cima. Era dos massacres. Tanto que assim, na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, se fala em 9 milhões de mortos, de 11 milhões de mortos. E olha o efeito disso, né? Se eu colocar que são 9 milhões, ou colocar que são 11 milhões, de verdade, aqui para essa aula, não vai fazer diferença nenhuma para você. Se eu tivesse dado essa aula falando 9 milhões, beleza, 9 milhões. Se eu tivesse dado a aula falando 11 milhões, você ficaria tudo bem, né? Sendo que de 9 para 11, são 2 milhões de pessoas a mais que ou morreram ou que sobreviveram à guerra. E para nós aqui, no discurso, na minha fala, você não notaria a diferença. Você vê como é que quando você chega numa escala de mortos, que é essa escala, milhões, a gente perde noção.
Você sabe que 9 milhões, que 11 milhões, assim, é coisa muito grande porque você conhece de matemática. Mas a gente não consegue visualizar a diferença de 9 para 11 milhões. E são 2 milhões de pessoas a mais que ou morreram ou que sobreviveram. Você entende que o número de mortos fica impessoal? Isso dá uma crueldade para a guerra que é muito grande. Né? É uma escala assim, colossal, fenomenal. Ninguém que sai desse conflito quer uma nova guerra para se vingar. Ou pelo menos assim. Eu estou falando em geral a população. Alguns saíram. Então, funda-se o Partido Nazista nesse discurso de ódio, nesse discurso de vingança, nesse discurso de revanche, mas ele é minoritário, e também na Itália, porque a Itália trocou de lado na guerra, lembra? Ela fez isso nas duas vezes, sendo que a Itália trocou de lado esperando ganhar determinadas coisas que ela não ganhou. Então a Itália é um país que sai como vitorioso no papel, porém com status de perdedor. Dá para entender? Então você também tem revanchistas dentro da Itália. O Partido Nazista e o Partido Fascista já estão sendo fundados em 1919, certo? Sendo que assim, o mundo europeu principalmente, ele já vive um cenário de crise. Afinal, você teve a guerra no seu território. Então, pensando agora de maneira mais pragmática, né? É um pouco difícil, mas de maneira mais seca, mais crua. Se você tem 9 milhões de mortos, para a frieza do sistema capitalista, o que isso significa? 9 milhões de trabalhadores a menos, 9 milhões de consumidores a menos. E aí você tem destruição material, você tem destruição de indústria, você tem destruição de ferrovias, você tem destruição de rodovias, você tem destruição de zonas portuárias. A Europa já vive um cenário de crise. Qual é o único país que não vive isso? Qual é o único país que a década de 20 é uma década de euforia? São os Estados Unidos, que saíram como a maior potência capitalista no final da guerra. Né? Tanto que os anos 20 nos Estados Unidos, a década de 20, são os loucos anos 20, né? É a era do jazz. Para quem não assistiu ou não leu o livro, né, recomendável, sobretudo nesse momento, a gente está com um pouco mais de tempo, que é o livro do Fitzgerald, né, do Grande Gatsby. A última versão dele foi estrelada pelo Leonardo DiCaprio, né, com uma trilha sonora, inclusive, meio que atual, né, tentando nos transportar para aquela época, mas usando referências que são nossas. Então, o que seriam as big band jazz daquela época, aqueles bandos de naipe de metal, seria hoje mais ou menos o gangster rap, né? O efeito parecido. Assim, o único país que vive uma euforia e que vai contribuir para a crise no final da década são os Estados Unidos, mas a Europa já vive essa depressão, vamos dizer assim. E o que é importante lembrar, você já tem crise em 1920. 1920 já é um ano de crise, né? Quem é que tem a tendência de quebrar com essa crise? Os países derrotados da guerra. Então, Bulgária, que a gente assim não fala, né, mas participou da Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Aliança, a Bulgária é um país que vai sofrer enormemente. Agora, levando em consideração a Áustria, né, Turquia, assim, levando em consideração os países da Europa Ocidental que a gente costuma falar mais, que a gente dá mais ênfase, você vê o seguinte, que até na desgraça tem hierarquia, né? Ou seja, a Bulgária a gente não fala, mas a gente fala da Itália, né? A gente fala da Alemanha, né? Ou seja, existe uma hierarquia no sofrimento. É cruel, mas tem, né? Quem é protagonista no sucesso e no sofrimento. E a Alemanha tenderia a piorar com essa crise de 1920. A Itália também. Por quê? Saiu como vencedora, mas com status de perdedora. E a Itália quebrou. Né? Essa crise aqui, ela vai afetar a Itália. Por que a Alemanha, que poderia ter sido fortemente afetada, mas não foi? Porque a Alemanha recebeu ajuda econômica de Estados Unidos e alguns países aliados. Portanto, em 1920, para a Alemanha, rolou o chamado Plano Davis, um plano de ajuda econômica, não só, mas encabeçado pelos Estados Unidos, para a Alemanha. Grana. Né? Por que os Estados Unidos resolveram fazer isso? E aqui é uma coisa importante. Isso que a gente conhece dos Estados Unidos como imperialismo global ainda não existia nessa época. Imperialismo global dos Estados Unidos é algo da Segunda Guerra Mundial para frente.
E aí, como é que a gente pode perceber isso? O presidente dos Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, propôs a chamada Liga das Nações, lembra? Teve aquele documento que ele redigiu, né? Os 14 pontos do presidente Wilson, sendo que o 14º era a criação de um organismo internacional que serviria como um fórum de cooperação, de debate, de resolução dos problemas mundiais de maneira diplomática, que é a Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada, mas lembra que os Estados Unidos ficaram de fora, né? Ficaram de fora porque não concordavam com o teor do Tratado de Versalhes, ficaram de fora porque quem é que vai bancar esse órgão? São os integrantes, são os membros dele, os membros da Liga das Nações. Qual é o país que saiu economicamente gigante? Os Estados Unidos. Então, eu vou bancar praticamente quase que sozinho, né? Fora que, para os Estados Unidos terem que fazer isso, eles teriam que ter uma ameaça à economia deles. Sendo que, nesse momento, eles não têm. No capitalismo, eles estão sobrando e a Rússia socialista não é uma ameaça. Portanto, se eu não tenho concorrente no meu sistema e eu não tenho um concorrente de verdade fora do meu sistema, eu não preciso me expor, eu não preciso gastar esse dinheiro. Portanto, os Estados Unidos continuaram com uma diplomacia, com uma política externa que vinha desde o século XIX, que era uma política externa, do ponto de vista global, isolacionista. Então, eles mesmos não entraram na Liga das Nações, que o próprio presidente propôs, né? O Congresso não ratificou. Os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a Alemanha, mas não vão emprestar dinheiro para a Itália, não vão emprestar dinheiro para o resto da Europa. Ou seja, teve grana, mas a grana foi contida, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a coisa vai mudar de postura. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles vão se impor no mundo, porque agora tem uma concorrência à altura que é a União Soviética. A ONU vai ser criada no território americano. E tem plano econômico, tem ajuda econômica para quem quiser. O Plano Marshall, Plano Colombo. Ou seja, a postura estadunidense, a postura da política externa, no fim da Primeira Guerra Mundial e no fim da Segunda, ela é bem distinta. Aqui é uma lógica isolacionista, é uma lógica contida. Por que eles escolheram a Alemanha para botar dinheiro? Porque a Alemanha é um ponto de equilíbrio da Europa. Se uma Alemanha quebrar, a Europa está quebrada. Ou seja, desde que a Alemanha se unificou e se industrializou de maneira muito rápida e vigorosa, a Alemanha é um ponto de equilíbrio. Quando a Alemanha está bem, a União Europeia se segura. Se a Alemanha cai, ela carrega a União Europeia inteira junto com ela, né? Tanto que é o seguinte, pega como referência hoje, né? Onde é que estão os órgãos políticos da União Europeia? Eles estão em Estrasburgo, fronteira da França com a Alemanha, e é natural que nessa fronteira tenha um órgão da União Europeia, pela rivalidade que esses dois países tinham. Então, para ter uma União Europeia, Alemanha e França vão ter que dialogar. Você tem o Parlamento Europeu em Bruxelas, porque lá os primórdios da União Europeia vêm do Benelux, que depois se junta com Itália, França e Alemanha. Vão formar lá o grupo dos 6. Então, em Bruxelas, tem órgão da União Europeia. Agora, onde é que está o banco da União Europeia? Está em Frankfurt, está na Alemanha. Então, ali é um ponto de equilíbrio europeu. E os Estados Unidos sabem que a Alemanha tem esse papel desde essa época, né? Pelo poder econômico que se desenvolveu depois da unificação. Então, se eu não botar dinheiro na Alemanha, né, se a Alemanha quebrar, eu perco um país importante como mercado consumidor e a Europa vai para o ralo. Então, manter uma Alemanha forte segura o próprio continente. Fora que se a Alemanha quebrar, quem é que pode tentar chegar ao poder, né, dentro da Alemanha? O socialismo. E aí não é qualquer país, né? Aí é um país no centro da Europa, aí é um país na Europa Ocidental, é um país gigantesco, com toda essa força que a gente está descrevendo, virando socialista. Então vai grana para a Alemanha. A Alemanha não quebrou com a crise de 1920, mas a Itália quebrou. Uma Itália quebrada, quem é que teve condição de chegar ao poder? O fascismo, Mussolini. 1922, Mussolini no poder na Itália. Beleza? Quando que vai virar fascismo mesmo? 2 anos depois, em 24. Sendo que qual foi o argumento do Mussolini para poder fechar parlamento, estabelecer partido único, virar regime totalitário? O perigo comunista.
E aí botaram fogo no parlamento italiano e acusaram um deputado comunista, Giacomo Matteotti. E aí esse foi o pretexto para fechar o regime. Coisa que o Hitler vai fazer depois com o hashtag alemão e que inspirou o próprio Vargas em 1937. Lembra? O plano Cohen, que seria aquele suposto plano comunista de tomada do poder. Né? Mussolini está usando esse argumento aqui. Beleza? Bom, um ano depois do Mussolini chegar ao poder, pela via legal, não confunda isso, ele não dá o golpe, marcha sobre Roma não é golpe, é demonstração de força, é pressão política, que pode ser feita, mas ali não é golpe. Pode ser que se o Mussolini não tivesse virado primeiro-ministro, o golpe viesse depois. Mas o golpe não foi aqui, o golpe é aqui, certo? O Hitler, influenciado pela demonstração de força do Mussolini, o Hitler tenta chegar ao poder em 1923, né? Que é o Putsch de Munique, a tentativa de golpe de Munique. E não deu certo, porque a Alemanha não está quebrada, ela está recebendo grana. E aí você tem que lembrar que as ideias fascistas, as ideias nazistas, as ideias de regimes totalitários, elas são ideias que têm apelo ao sentimento. Por isso que o romantismo é uma característica do totalitarismo. Isso aqui não é um apelo à racionalidade, né? Ou seja, qual é o argumento racional que justifica o antissemitismo? Qual é o argumento racional que justifica o racismo? Ou seja, todos esses preconceitos são absolutamente irracionais. Mas pessoas passando fome, desemprego extremo, aí você tem o desespero delas e essas ideias podem ter campo, podem atingir as pessoas, né? Como a Alemanha não está quebrada, o Hitler não consegue, o golpe dele é um fracasso. E ele vai ficar preso até 25. Então, essa aqui é a prisão do Hitler. Né? Hitler preso. Quando que o Hitler vai ter condição de chegar ao poder na Alemanha? Depois de 1929. Porque aí tem a quebra da Bolsa, né? A crise de 29, a quebra da Bolsa. Ou seja, agora a principal economia capitalista, vamos dizer assim, o atual epicentro do capitalismo sofre uma crise, a grana seca, os Estados Unidos quebra e a Alemanha vai junto. Quando a Alemanha vai junto, o Hitler agora sim tem condição de chegar ao poder. Isso é 1933. E ele chega ao poder também pela via legal. Lembre-se o seguinte, nas eleições presidenciais de 32, a Alemanha era uma república parlamentarista. Era e é até hoje, né? No período do Hitler que ela deixou de ser. Mas ela era uma república parlamentarista, então ela tinha presidente e chanceler, chefe de Estado e chefe de governo. O presidente eleito, o chanceler indicado pelo parlamento. O Hitler disputou eleições para presidente e ele perdeu, né? Ele vai ser indicado para primeiro-ministro, para chanceler também. A ascensão dele é legal, o golpe, assim como o Mussolini, vai vir depois, porque aí o partido nazista já era boa parte do parlamento, se eu não me engano, 44%. Então ele também chega ao poder em via legal, mas ele chega ao poder depois da quebra da Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, a moeda alemã na época era um marco, né? Um marco alemão. Então tem lá a Casa da Moeda na Alemanha. A moeda alemã está sendo feita. Só o tempo de fazer a moeda já era, né, tempo suficiente para que a inflação comesse o valor dela. Então imagina o seguinte, está sendo feita uma moeda lá de 100 marcos, de 500 marcos, de 1000 marcos. Quando essa moeda chegava no final da impressão, que ela estava pronta, tinha um funcionário da Casa da Moeda na Alemanha carimbando na moeda um novo valor. Então era uma moeda de 1000 marcos, ele carimbava 3.000 marcos, 5.000 marcos. Era uma moeda de 5.000 marcos, ele carimbava 10.000. Só o tempo de fazer a moeda, a inflação já comia o valor. Ou seja, quando ela ficava pronta, ela já não valia mais o número que estava escrito. Ia lá e se carimbava outro. Você tem noção do que é isso? O nível de desemprego, de desespero? O Hitler e os regimes totalitários são frutos desse período. Quando que vai vir um golpe do Hitler? No ano seguinte, em 34. Assim como Mussolini, fogo no Reichstag, né, no parlamento alemão, culpa-se o Partido Comunista e aí se fecha o governo, aqui vira o Terceiro Reich, aqui vira o regime nazista, aqui sim é um regime totalitário. Tudo bem? Bom,
isso tudo que a gente está colocando aqui é a chamada crise do sistema liberal. Então, neste cenário, você tem a crise do sistema liberal. Deixa eu ver direito. Crise do sistema liberal. Ou seja, o jeito liberal de pensar e se organizar, divisão de poderes, individualismo, né? Livre mercado, este jeito está em crise. Então, e assim, o que é fundamental que você perceba é que a crise do sistema liberal, ela não é apenas a crise de 29, a quebra da Bolsa. Mussolini é a crise do sistema liberal. Hitler é a crise do sistema liberal. A crise de 1920 é a crise do sistema liberal. As propostas do Partido Nazista e do Partido Fascista fazem parte da crise do sistema liberal. É a crise do sistema como um todo, beleza? E aí, para pontuar aqui, isso aqui afeta a União Soviética, porque a Revolução Russa, eu vou colocar, tem que colocar de vermelho, né? A Revolução Russa é de 1919, vou colocar 1919. Revolução Russa é de outubro de 1917, a União Soviética é de 1924, sendo que aqui, quem estava à frente da União Soviética era o Lenin. E lembra que de 23 até 25, 26, vou até colocar aqui em cima, de 1923 até 26, o Lenin promoveu a nova política econômica dentro da União Soviética, a NEP, que era saindo da Revolução Russa, a Rússia entrou numa guerra civil, lembra, o Exército Vermelho contra o Exército Branco, o Exército Vermelho sai vitorioso, usando uma estratégia assim absurda, que era aquele comunismo de guerra, né, uma exigência da população russa assim, surreal. A Rússia sai da guerra completamente destruída. Para estimular a produção de riqueza, o Lenin autoriza elementos capitalistas na chamada microeconomia. A economia do dia a dia, né, o comércio que a gente frequenta, essa economia que a gente tem contato diário, isso é a microeconomia. Foram autorizadas práticas capitalistas para a produção de riqueza, tudo bem? Só que aí lembra que o Lenin morre, e aí abre-se a disputa para ver quem seria, né, a nova liderança da União Soviética. Ou seja, quem assumiria o cargo do comissário-geral, secretário-geral da União Soviética, né, do Partido Comunista. Trotsky e o Stalin. O Stalin ganha essa disputa. E aí o Stalin vai acabar com a NEP e a partir de 1926 vai ser adotado os planos quinquenais. Os planos quinquenais. Plano quinquenal é a chamada planificação da economia. Ou seja, a economia soviética ela sai da lógica de mercado. E, portanto, agora, o que se produz, quanto se produz, o valor que as coisas têm, o salário dos funcionários, tudo isso não é mais estabelecido pelo mercado. Ou seja, em tese, o que a gente produz, quanto se produz, tem a ver com oferta, tem a ver com demanda, tem a ver com valor, tem a ver com custo de produção. O preço que vai das coisas tem a ver com essa dinâmica. Com a planificação da economia, não há mais isso na União Soviética. O que se produz, quanto custa, quanto um trabalhador recebe, tudo isso é determinado pelo Estado. O Estado vai planejar a economia e tudo vai funcionar de acordo com esse planejamento, com essas regras, né, rigorosas. Sendo que se você, por exemplo, é o coordenador de uma fábrica e a sua fábrica não alcança o planejamento, você poderia ser preso dentro da União Soviética stalinista, né? Então, a planificação. Como agora a União Soviética não está mais na economia de mercado, a União Soviética não foi afetada pela crise do sistema de mercado. A União Soviética está fora. Portanto, a União Soviética não sofreu com a crise de 29. O Stalin não previu isso, beleza? Isso foi meio que um golpe de sorte. Ou seja, o Stalin está centralizando tudo na União Soviética. E isso acabou ajudando a tornar a economia da União Soviética, seja, de uma maneira tenebrosa, porque é o fascismo de esquerda do Stalin,
Então, de maneira tenebrosa, o controle que ele vai exercer sobre tudo acabou blindando a economia da União Soviética e ela não foi atingida para a crise. Portanto, nesse momento de queda absurda do sistema capitalista, o socialismo soviético está em ascensão porque a União Soviética não foi atingida. Entenderam o que eu falei? Então, visões. Bom, o que a gente tem que fazer depois? Definir totalitarismo, né? Falar um pouco mais de detalhes, o fascismo italiano, o nazismo alemão, a quebra da Bolsa de 29, o cenário dos Estados Unidos antes e depois, os loucos anos 20, a Grande Depressão, o keynesianismo, como que isso aqui vai provocar a Segunda Guerra Mundial. E assim, lembra que tem historiador, de novo, esse tipo de item revisionista, né? Tem historiador que fala de Grande Guerra e de Segunda Guerra Mundial como uma guerra só, com 20 anos de trégua, 20 anos de um intervalo. Mas tudo é uma mesma guerra, né? E essa visão, obviamente, é uma visão válida. Não são duas guerras. É uma guerra só com um intervalo de 20 anos, né? E aí depois a gente tem que pegar esses elementos para poder detalhar e conectar um pouco mais. Mas, por enquanto, uma visão panorâmica sobre o século XIX, uma visão sobre o breve século XX, em especial sobre esse período de entreguerras, né? Óbvio, não abordou tudo, mas sobre esse período aqui de chegada do nazifascismo ao poder, a crise do sistema liberal, pelo menos para você ter essa visão panorâmica, são tópico importante para a prova, e isso aqui já mata alguns itens. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Abraço.